socialismo, comunismo e nazismo. Nazismo. É sobre esses três temas que vamos falar no vídeo de hoje. O socialismo. O socialismo é uma ideia de sistema político e econômico baseada na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Então, vamos supor, eu tenho uma terra, você tem três terras, a partir de agora cada um vai ter duas terras. É algo igualitário. Se estamos em 10, você tem 10 fazendas, a gente não tem nenhuma, as suas 10 fazendas passam a ser uma para cada. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedade passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Conde de Saint-Simon. Saint-Simon foi considerado um notável socialista utópico, o primeiro a admitir a necessidade de uma economia planificada. O que é uma economia planificada? Uma economia planificada é uma economia onde todo mundo tem pé de igualdade, planificado, ninguém acima de ninguém, todos igual. Ele dava grande importância a uma produção abundante e eficiente, a utilização do conhecimento científico e tecnológico voltados para a produção em benefício ao interesse geral. Você só produzia o que comia, sem intuito nenhum de exportação, somente para consumo próprio. Características do socialismo. Uma das principais características do socialismo é a intervenção do Estado, não existiu mais Estado, a distribuição equilibrada da renda, em pé de igualdade e uma economia planificada, socialização dos meios de produção, você só produz o que come, inexistentes sistemas de classes sociais, rico, pobre, é proibido, uma das características também é a oposição ao capitalismo e a subordinação do interesse individual ao interesse geral. Isso é, você só produz o que você come, sem nenhum intuito de exportar ou importar nada. Tudo vem de dentro do país, nada de fora e nada para fora. Os países que o socialismo foi empregado ou tentaram empregar foram a Rússia, a Armênia, Ucrânia, Turcomenistão, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão e a Eslovênia. Conclusão do socialismo. O socialismo foi uma ideologia que influenciou diversos pensadores e adaptou concepções bastante diferentes, modificando o modo como se concebia a política e a economia, sendo apontado por alguns como o meio mais justo e moral de conduzir o debate econômico. Isso é tudo sobre o socialismo. Agora vamos para o comunismo. Comunismo. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica, contrária ao capitalismo, na qual se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunismo refere-se a uma sociedade em que não há propriedades privadas e, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado. Só que nesse ponto o próprio comunismo se contradiz, porque é o Estado que tem posse de todas as empresas e de tudo que tem no país. Assim, alcançaria uma paz e segurança constante, a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas, não mais de acordo com o mercado como no capitalismo. Karl Marx. O marxismo interpreta a vida social conforme a dinâmica da luta de classes e prevê a transformação das sociedades de acordo com as leis do desenvolvimento histórico de um sistema produtivo.
O marxismo influenciou os mais diversos setores da atividade humana ao longo do século XX, desde a política e a prática sindical até a análise e interpretação de fatos sociais, morais, artísticos, históricos, econômicos e étnicos, e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. Características do comunismo: a coletivização dos meios de produção. O resultado do que é produzido é dividido entre todos os membros da sociedade. A produção deve ser apenas para o suficiente à manutenção da sociedade. Não existe o conceito de propriedade privada. Também é a abolição dos estados e das fronteiras nacionais. O comunismo é internacionalista. O que seria internacionalista? Internacionalista vem da palavra internacional. O comunismo não quer se abranger apenas ao seu território, e sim conquistar vários territórios. Internacionalista vem de internacional, que no caso a ideia do comunismo seria incrementar isso no mundo inteiro. Onde existiu ou existe comunismo? Cuba, China, Coreia do Norte, que no atual momento é comunista, Laos e Vietnã. Eu queria deixar um adendo que eu esqueci um dos países mais importantes que tem, que é a União Soviética. A União Soviética era comunista na Segunda Guerra Mundial, permaneceu comunista e ela foi uma das detentoras do comunismo. Foi um dos pilares do comunismo que tentou internacionalizar o comunismo para outros países, conseguindo Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e até mesmo o Vietnã. Conclusão do comunismo. Comunismo é uma doutrina social, qual pode se restabelecer o que se chama estado natural em que todo mundo tem o mesmo direito mediante a abolição da propriedade privada, no século XXI e XX. O termo foi usado para qualificar um movimento político. Agora vamos para o nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista, nos moldes do fascismo, que se desenvolveu na Itália. O nazismo esteve sob a liderança de Adolf Hitler entre os anos de 1933 a 1945. O símbolo do nazismo era a bandeira vermelha com uma cruz gamada. Essa cruz gamada veio do budismo, que tinha o significado de força, por isso foi usada para a bandeira. Agora vamos falar do bigode mais famoso do mundo. Adolf Hitler foi um austríaco que liderou o Partido Nazista durante as décadas de 1920, 1930 e 1940. Ele que era adepto de ideias conservadores, nacionalistas, eugenistas e antissemitas, conquistou multidões com a sua capacidade retórica. Ao subir ao poder da Alemanha em 1933, perseguiu opositores, preparou o país para a guerra e foi responsável pela morte de milhões de judeus. Ele, mesmo pregando a linhagem pura, ele era austríaco, que não ia de acordo com os ideais. Por isso que logo quando começou a Segunda Guerra, a Alemanha anexou o território da Áustria para falar que era uma só nação. Além disso, Hitler teve antepassados judeus, que vai totalmente contra o que ele falava. Características do nazismo são elas: o Estado com poder absoluto, como se funcionasse como uma ditadura, proibição da liberdade de expressão, a imprensa era totalmente censurada na época, eugenia, de acordo com eles, a linhagem pura dos seres humanos, o nacionalismo, o amor incondicional pela pátria, obedecer tudo o que a pátria te manda fazer.
Proibição do livre mercado. Não exportavam nem importavam nada. Eram fechados. Tentativa de retornar o paganismo em detrimento do cristianismo. Eles queriam tirar o cristianismo do país para voltar ao paganismo. Os países onde existiu a Alemanha, a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, França e Iugoslávia. A Alemanha claramente foi um dos pilares. Foi aonde começou e aonde teve o seu fim. Conclusão. Era uma ideia de dominação mundial que promovia o nacionalismo e ódio contra as pessoas que não eram arianas, a linhagem pura dos seres humanos, de acordo com eles, promovendo ódio aos judeus, aos negros e aos homossexuais. Calma, você que assistiu até aqui, eu preparei uma surpresa para vocês me responderem nos comentários. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta para mim nos comentários. Obrigado a todos por assistirem até aqui nosso vídeo. Se puder, deixe o like, compartilhe com os amigos para fazer o canal crescer, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.